Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. Hoje nós estamos trazendo novamente o Roberto Beltrão, o escritor Roberto Beltrão, né? O curador do projeto Recife Assombrado, um projeto de mais de 20 anos e tal. A gente tem feito alguns vídeos, né? Quem está acompanhando o nosso trabalho, a gente tem feito alguns vídeos conversando sobre assuntos extremamente interessantes. Se você não viu ainda, eu vou deixar a playlist, tá? No final desse vídeo, eu vou deixar a playlist e aí você pode clicar lá e assistir os nossos outros bate-papos, né? Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto, digamos assim, um tanto quanto diabólico, né? Roberto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente. Seja bem-vindo, né? E a todos que estão nos acompanhando, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Que seria o melhor horário para você assistir esses vídeos, é de madrugada. Mas boa noite para você, Roberto. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo. Agradeço demais essa oportunidade da gente estar voltando aqui no canal, né? Que sempre tem sido uns debates bem interessantes e tal. E estamos aí para conversar coisas realmente diabólicas. Pessoal, temos um assunto aí hoje é quente, no melhor sentido, né? É pesado para quem for muito impressionável, né? Assista. Assista, É, porque é um é, assunto interessante, tem muita coisa interessante que a gente vai tratar aqui hoje. O Roberto, na verdade, ele tem feito algumas pesquisas aí que são bem interessantes, né? E a gente vai tentar entender, por exemplo, como é que é essa representação do diabo para as pessoas do Nordeste, né? sim. O diabo ele é representado de várias formas, né? Nas mais diversas culturas. Mas com relação ao Nordeste especificamente, o que é que tuas pesquisas têm concluído? É que mostra assim, né, que essa visão dentro da cultura mais tradicional do Nordeste da figura demoníaca tem uma relação muito estreita com a construção que foi feita dessa figura do diabo no período medieval, né? Porque uma coisa que a gente já trouxe aqui nas nossas conversas foi que dentro de um Nordeste mais profundo, principalmente na área do sertão, se preservou muito uma cultura vinda justamente da cultura ibérica, né? É uma cultura que tem relação com a cultura medieval, né? Porque como era no sertão era outra construção econômica, diferente da construção que houve mais moderna assim no litoral, tudo que era umas coisas mais ligadas a esse patrimônio medieval da Península Ibérica, né, de Portugal mais especificamente, se preservou muito no Nordeste, nessa área do sertão, do interior, do agreste e tal. E essa construção medieval da figura do demônio se preservou muito, assim, né? Então, é isso que a gente mostra, né? E ele é muito presente, por exemplo, nas representações, né? Do folclore e tal. Então, uma coisa que eu estava até para demonstrar como é que ele se faz, você vê esse artesanato aqui muito bonito, né? Que é a Esse figura do artesanato é de demônio. onde? Tu lembra? Não lembro, deixa eu ver se tem aqui, mas não acho que não é do interior de Pernambuco, né? Foi numa feira aqui no Recife, mas foi trazida de outra região do Nordeste. Sim. Então é isso, né? Assim, então tem a ver assim com uma coisa que até a gente já conversou aqui recentemente, que é a questão a necessidade que essas populações tinham de negociar com a morte, né? E de encontrar uma razão para o mal, né? Porque é aquele dilema que está contido dentro da própria religião cristã. Assim, se Deus é amor, se Deus é perdão e a tudo constrói, né? Por que existe o mal? Quem é que é o mal, né? O mal está encarnado de alguma forma, né? Então essa visão demoníaca, né? O Já é demônio outro. que é responsável por isso. É outra peça, né? Essa aqui eu sei de onde é, do Ceará. Essa aqui é do Sim. Ceará, né? A gente pode dizer que você é Então, um colecionador de demônios.
Exatamente. Você vê que isso é tão forte na nossa cultura que foi bater na televisão, né? Porque o remake aí da novela Renascer, eles insistiram nesse ponto aí do diabinho na garrafa, né? Que tem aquela crença, né, que a pessoa pode criar um diabo dentro da garrafa e tal, e que aquele diabo ele atende os pedidos, né? Isso é uma interpretação assim de como se negocia, é negociado, né? Você negocia com a própria vida, assim, negocia com a possibilidade do mal acontecer a você e tal. Então, essa é a perspectiva, assim, né? Você tem que conviver um pouco com o demônio, né? Acreditando que ele vai ser vencido, né? Como essa aqui, ó, tá vendo? O São Miguel, né? Vencendo o demônio aqui, né? Controlando o demônio. Então, a crença no São Miguel, né? Que vencia o demônio e outros tantos, né? Que tem essa característica. Então, isso é muito forte na cultura nordestina, assim, brasileira como um todo, né? Que tem essa questão do cristianismo mais antigo, mais arcaico. Sim. Traz isso implantado dentro dele, assim, né? E uma das coisas mais interessantes que eu vi sobre isso foi a história do dia que o diabo está solto. Você sabe qual é o dia que o diabo está solto? Tem um dia no ano que ele está pintando bolinha e que ninguém vai segurar ele. Sabe qual é o dia, não? Não. O dia é o dia 24 de agosto. Por quê? Porque esse é o dia de São Bartolomeu. Quem foi São Bartolomeu? Foi um dos apóstolos de Jesus, né? E dizem que ele era um apóstolo assim meio cético, que se converteu quando encontrou Jesus, né? Quando se defrontou com Jesus, ele se converteu e se tornou um dos mais fervorosos. E após a morte dele, né? Após a morte e a ressurreição de Jesus, ele saiu para pregar lá para o Oriente, assim, para além da Judéia, né? Foi mais para o Oriente ainda. Conseguiu converter muita gente e tal, mas enfrentou resistência, porque isso era normal dos mártires, né? Do cristianismo. E ele foi, assim, o martírio que ele sofreu foi ser esfolado vivo. Quer dizer o que isso? Tiraram a pele dele todinha. Mas, por obra da fé dele, ele não morreu disso. Ele morreu decapitado, né? Porque, apesar de ser esfolado, ele não morreu. Inclusive, tem representações de São Bartolomeu assim, em igrejas que mostram ele com a pele, separado da pele, assim, sabe? Isso tem em igreja, né? E justamente se diz que foi assim, mais de 50 anos depois da ressurreição de Cristo, que ele teria passado por isso, né? E justamente foi no dia 24, ele passou por essa morte, né? Que primeiro foi esfolado, depois decapitado. No dia 24 de agosto, um dia 24 de agosto, né? Sim. E por que ele relaciona isso com o diabo? Porque existe um evangelho apócrifo, né? De São Bartolomeu, que não foi incluído nos cânones da Bíblia, né? Não foi incluído. E uma parte desse evangelho conta dos milagres de Jesus e tal, mas ele nesse evangelho ele conta como Jesus, depois de morto, desce ao inferno e aprisiona o diabo através da força dos anjos. Anjos acorrentam o diabo, né? E Bartolomeu é testemunha disso aí, desse acorrentamento, né? Dessa prisão que o demônio, em forma de serpente, Jesus impõe ao diabo, assim. E nesse dia, ele ficou uma espécie de guardião do demônio também, assim. O São Bartolomeu, seria isso, né? Mais ou menos isso. Aí, nesse dia que ele é esfolado, vivo, assim, dia de eleição, o diabo tá solto, né? É o dia que o diabo se solta, entendeu? Que ele engana a vigilância dos anjos, né? Porque ele não tá sob a supervisão de São Bartolomeu. Mais ou menos isso. E é por isso, aí na crença popular, esse é um dia que o diabo tá solto, né? Então isso, por exemplo, ficou registrado pelo historiador Pereira da Costa, que era um historiador pernambucano muito importante, né? Que fez uma obra fabulosa, assim, chamada Anais Pernambucanos, da historiografia de Pernambuco, né? E tem outra obra dele muito importante, que é o Folclore Pernambucano, que ele registra tudo sobre essa coisa do folclore, né? Daquela época, que era do final do século XIX, começo do século XX. Aí diz Pereira da Costa nesse livro: o diabo aparece furtivamente, iludido à vigilância dos arcanjos
que o trazem sob as suas vistas, armados com flamejantes espadas de fogo, né? Mas no dia de São Bartolomeu, a 24 de agosto, o demônio solta-se licenciosamente e fica em plena liberdade. Por isso é prudente a gente prevenir-se para não cair nas suas ciladas nesse dia 24 de agosto. Aí diz Pereira da Costa que, inclusive, nesse dia as crianças ficam muito inquietas e desenvoltas pela tentação do demônio. E dá um conselho, né? É mal pisar na sombra de uma pessoa ou brincar com a sua própria, porque é brincar com o diabo. Nesse dia 24 de agosto. Então, é interessante, né? Essa visão, né? E assim, o Pereira da Costa ele não faz essa correlação do Evangelho Apócrifo, mas apesar do Evangelho não ter entrado no cânone da Bíblia, né? Da Igreja, não ter sido incluído, né? Mas assim, a história se preservou, né? Então, nesse dia 24 de agosto, o demônio está solto, principalmente no Nordeste. Ele pinta bolinha, né? Faz tudo que é tipo de artimanha, porque ele se solta da vigilância, né? Dos anjos que seguram ele com as espadas flamejantes. Interessantíssimo. 24 de agosto, acho que tem muita gente que não imaginaria, né, que seria esse dia, porque a gente tem uma influência americanizada, né? A partir principalmente talvez aí do cinema e tal, né? E talvez as pessoas tivessem imaginado aí que seria dia 31 de outubro, que seria o dia do Halloween, né? Pois é. Eu acho que esse dia é mais pesado que o O dia 24. Agora, uma coisa eu acho. interessante é que, tipo assim, no México, né, tem um Dia de los Muertos, né? Sim, sim. Que é próximo do Halloween. Sim, sim. Só que, na verdade, eu não sei se por causa disso, talvez não, mas coincidentemente ou não, os astecas, os povos originários ali da região, né, da América Central, eles consideravam eles comemoravam, na verdade, o Dia dos Mortos em agosto, né? Hum, E aí, depois que veio a colonização espanhola, né, com toda a perspectiva judaico-cristã, é que, não conseguindo, por exemplo, barrar uma cultura que era uma cultura já de muito tempo, já estava enraizada, essa questão de comemorar os mortos, eles levaram o dia mais próximo para o Dia de Todos os Santos e tal, para tentar criar sim, ali uma percepção de que seria uma festa que não era necessariamente pagã, sabe? Era uma festa mais católica, assim, tal, para aproximar sim. essas datas. Mas eles comemoravam isso em agosto, e me parece que era o mês todo. Não sei se tem alguma relação com isso, se eles observaram alguma coisa diferente, comportamentos, né, de animais diferentes, assim, em agosto, principalmente no dia 24. Fica uma possibilidade aí, né? Porque acontece muitas vezes essas datas assim, elas na verdade são interpretações de eventos naturais, né? Porque o Halloween me parece que é coisa próxima assim do solstício, né? É, só E é isso. um dia que a noite é mais longa, né? Do que o É, normal, e eles percebiam isso, né? Mais claramente do que a gente na contemporaneidade consegue perceber. E aí, assim, eu acho que antes de Todos os Santos foi posto ali perto desse tempo aí, mas eu acho que não foi por acaso. Outras culturas, né, os celtas já percebiam, eles têm essa noção, e eles tinham a crença de que nesse dia os mundos material e espiritual se misturavam, né? Então, sim. era quando o véu era quebrado e aquelas coisas se misturavam. Por isso que os seres encantados estavam soltos ali no Halloween, né? Mas Sim, sim. esse dia é interessante, do dia 24, porque aí ele dentro da. Isso é uma cultura que é uma coisa que hoje não se fala muito, assim, as pessoas meio que esqueceram isso, né? Essa crença. Uhum. Uhum. Mas, assim, no interior você ainda vê as pessoas falarem isso, ó, dia 24, tenha cuidado e tal, porque o diabo tá solto. Né? Então, é mais do que. Que aí, assim, ele não é o mundo espiritual, mas é o próprio mundo infernal, né? É o próprio capeta, assim, que tá vindo, né? Pra infernizar, assim, né? Sim. Agora, E, sim, pode sim, falar. então, era tão interessante, assim, curiosa essa relação, né?
essa presença demoníaca assim era vista assim, como uma coisa cotidiana, porque ele provocava o mal, provoca o mal assim, né? O que é que provoca o mal na vida das pessoas? É o demônio, né? Então isso é uma visão medieval das coisas assim, não é na modernidade as pessoas não. Quem provoca o mal são os próprios homens, né? Aquele conceito de o homem é o homem o lobo do homem que veio, né? Depois, no começo da modernidade, então, e coisas que estão alheias assim, à vontade do homem, que são as coisas da natureza, ou eventos climáticos muito severos, ou as doenças e tal. Então já começava a se enxergar dessa maneira, né? Mas como a gente tá um pouco ligado assim, ao pensamento medieval, se preservou, então se pensava muito nessa coisa da convivência com o demônio, né? De certa forma, ele era inevitável, essa questão. Aí o folclorista pernambucano Mário Souto Maior, que era fantástico, assim, né? Um cara que dedicou a vida todinha a registrar o folclore, né? Ele registra vários nomes que se davam no Nordeste ao demônio, assim, né? Então essa lista é muito interessante. Ele diz arrenegado, cafute, cafutinho, cão, capataz, engraçado, né? Capeta, todo mundo sabe esse, chifrudo, demo, droga, excomungado, ferrabras, fúria, fute, esse é interessante. Inimigo, é uma coisa que se fala muito, né? Inimigo, maldito, mofino, né? O mofino, né? Que é uma coisa ruim assim. Não sei o que diga o nome assim, né? O cara, para não dizer o nome exatamente, mas dizer assim, não sei o que diga. Pé de pato, tinhoso, tisnado e sujo. Vê, quer dizer, tudo isso era para nomear uma só entidade, assim, né? Ou, segundo as crenças medievais, existiam, na verdade, toda uma hierarquia demoníaca, assim, de vários demônios, inferno e tal. Vários, né? Não era um só, né? Eram vários, não era só Lúcifer, assim, não era só o primeiro anjo caído, mas eram vários, né? Mas como isso é forte, né? Entre os nomes entre as criaturas que se falavam sobre que se associava ao demônio, esse que é o mais interessante porque ele entrou no ele foi para além da lenda, assim, ele se tornou uma coisa do cotidiano, que é a expressão besta-feira, né? Besta-feira. Sim, besta-feira. E essa besta-feira ele é um ser mítico que está presente no folclore português também. E diz a lenda que é uma criatura assim, de traços indefinidos, né? Mas que seria comedora de gente e que teria um rugido assustador, um rugido, né? Algumas descrições assim, dessa besta-feira trazem ele como um pouco semelhante a um centauro, alguma coisa assim, que é meio homem, meio cavalo, que se ouvia as patas, né, as passadas do cavalo assim à noite, né, o tropel do cavalo. Mas dizem mais que ele é uma figura que não é muito definida, assim, nem sem definição. Mas diz que ele seria o próprio demônio em forma de criatura, né? Que sai das profundezas, né? Para correr as ruas desertas do povoado, mais remotos e pequenas cidades, né? Sempre terminando a sua jornada ao chegar em frente ao cemitério. Tem uma conexão aí com a lenda mais tradicional do lobisomem, né? Que também tem essa história de correr até o cemitério. Esse correu nesse fato. momento, exatamente. E nesse momento ele se transforma ele desaparece, né? Sem deixar vestígios na frente do cemitério. Mas era o próprio demônio, assim, né? Que ele se apresentava, né? Uma vez eu estava conversando com o motorista de aplicativo, eu fui para a aldeia, eu não sei porque eu não fui de carro nesse final de semana. Quando eu estava voltando, eu voltei, né? Conversando com o motorista de aplicativo. Eu lembro que ele falou que ele viu na estrada de aldeia, mais ou menos ali no quilômetro 12, tem acho que entre o quilômetro 10 e o quilômetro 12, tem uma rota que você pode chegar em São Lourenço, por exemplo, da Mata, sabe? Sim, sim. E tem uma outra que você vai para BR 23, não, a BR 101, né? 101, Mais ou menos, 101. mais ou menos naquela região.
Aí nessa rota, quando você vai para São Lourenço da Mata, ele estava voltando de São Lourenço, indo sentido aldeia. Ele disse que viu na estrada, atravessando a rua, ele estava rápido de carro, mas a sensação que ele teve era que ele viu um ser que era metade humano, metade parecia com a cabra, assim, alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. Agora, ele teve a sensação de que teria sido uma mulher, né? Não necessariamente um homem. Então, eu não sei se aparece aí nas tuas pesquisas, se apareceu uma mulher, né? Porque você fala da besta-fera como uma questão sempre masculina, assim, né? Nesse sentido, né? Um ser assim, na verdade seria uma criatura indefinida, né? Sim. Eu acho que mais para o masculino, assim, mas é uma criatura. É porque seria assim, eu entendo que o Lovecraft falava assim, o inominável, né? Ele não é tão terrível que você não sabe dizer, você não sabe Sim. descrever, né? Sim. É inominável, assim, é mais ou menos isso, né? Agora, essa coisa do cavalo, de ser um misto de homem com cavalo, com animal assim que tenha cascos, né? Eu vi, por incrível que pareça, dentro da cidade do Recife. Foi o seguinte, eu conversando com moradores de Brasília Teimosa. Veja só. Sim. Aí eles contando, a gente tava conversando, um bate-papo assim, numa roda de conversa sobre lendas e tal. Eles, aqui na comunidade tem uma história muito interessante, que é a história de um cara chamado Carne Beba. Quer dizer o quê? O cara que era... Porque sempre nas comunidades, assim, na cidade do interior, tem aquele bêbado, Sim. quanto mais, ali, que é meio que um morador de rua e tal, né? Então Quase uma seria um queda. morador de rua. E dizem que esse Carne Beba, vê que nome fantástico, né? A criação do povo. Carne Beba. Esse Carne Beba, ele se transformava em cavalo, assim, num cavalo, e que a turma escutava as patadas, né? O galopar dele à noite, assim. Então, Carne Beba seria também uma espécie de besta-fera, entendeu? Em vez de ser, né? Sim. É a coisa da transformação, né? Então, É. essa coisa tem muita força, né? Inclusive, assim, existem muitos casos na cultura nordestina, na cultura brasileira, da questão do pacto demoníaco, né? De fazer um pacto, assim, né? Tem uma história meio que eu estou revisitando, eu fiz uma revisitação desse livro que eu estou lançando agora, que é o Geografia dos Mitos e Santos. Estou revisitando a história de Sinhá Natália, né? Eu recriei essa história que eu já tinha contado em outro livro, chamado A Sinhá e o Diabo, né? Que é uma mulher Sim. que, na cidade de Triunfo, ela Tem até aqui, começou a ó. correr um boato, pronto, esse Essa é aqui, né? exatamente isso. Começou a correr um boato que ela teria feito um pacto demoníaco, mas se interpretava que, na verdade, é porque ela era uma mulher que supostamente no século XIX, ela não tinha independência, era uma mulher empoderada, assim, ela não tinha marido, nem tinha irmão, nem era tutelada por nenhum homem, é uma coisa muito estranha naquela época, né? E aí ela começou, aquele mesmo processo que aconteceu na Europa de transformar essas mulheres independentes e conhecedoras de outros saberes em bruxas, né? Sim. Perseguidas como bruxas. Então isso aconteceu, supostamente isso também aconteceu no interior de Pernambuco, na cidade de Triunfo, né? E ela, coincidentemente, assim, ironicamente, até o sítio que ela comandava, que era muito próspero, se chamava Espírito Santo, vê? Mas ela tinha um pacto com o demônio, né? Que começou a correr a boca pequena que ela tinha pacto com o demônio, que ela acontecia coisas com ela terríveis, assim. Então ela não podia sair de casa, que pedras caíam sobre a cabeça dela, tanto é que ela tinha que andar na cabeça com a gamela, né? Que é uma bandeja de madeira, para que as pedras não caíssem na cabeça dela. Quando ela estava assim perto de um poço, ela não podia chegar perto de um poço que mãos invisíveis empurravam ela dentro do poço. Uma certa vez ela estava andando de cavalo e o cavalo ela foi encontrada, ela e o cavalo em cima de uma árvore, né? Tudo isso por causa dessa. E a história mais interessante da Sinhá Natália
é que ela, assim, ela era malquista pela comunidade, né? Porque começaram a difamar ela. Aí dizem que ela, para acalmar os ânimos, né? Que como ela era rica, tinha muito dinheiro e tal, fez um almoço assim para a comunidade, né? Para os vizinhos e tal. Aquele almoço fantástico, comidas maravilhosas, pratos belíssimos, talheres de prata, louça importada e tal, né? Aquela coisa, né? Mesas cobertas com tecidos de seda, não é de bordadas, né? Coisa de fina, né? Coisa fina, né? Quer dizer isso. Botou todo mundo lá dentro de casa. Detalhe é esse, né? Dentro de casa e quando ia começar aquela festança lá, todo mundo ia comer e beber. Teve uma chuva de bosta de galinha que cobriu todo mundo na festa. Né? E coincidentemente não cobriu ela, né? Ela não se sujou com a bosta de galinha. Mas Sim. ela ficou passada, né? Como se diz hoje, ela ficou passada assim. E, e as pessoas acreditaram que ela era realmente assim uma pessoa que teria um pacto com o demônio, mas se interpreta assim, né? Que na verdade era a questão do patriarcado, né? Reagindo Sim. de alguma maneira, assim, através do misticismo, né? A coisa da independência dela como mulher, né? Sim. Essa é a questão. Agora, esse livro, por exemplo, o livro que você lançou recentemente, Geografia dos Sítios Insanos, Isso. ele tem um conto que fala dessa data especificamente do dia Sim, 24 de agosto, não é? sim, exatamente. Que é justamente o título do livro, o título do conto é São Bartolomeu. Que eu Sim. faço uma especulação assim. E se um grupo de bandidos assim, né? Estivessem à mercê de uma força sobrenatural nesse dia, né? Um grupo de bandidos assim se escondendo, né? Depois de um crime, eles estão se escondendo e ficam à mercê dessa força sobrenatural que surge nesse dia, a besta fera, né? O que é que aconteceria, Sim. né? Aí eu usei muito assim, me inspirou muito essa ideia que chamam do cangaço novo, né? Que é esses Uhum. grupos de bandidos que se chutam no interior e que levam terror às cidades, assim, né? Então, você vê muitos casos desses, assim. Eles fecham a cidade, roubam vários bancos, atiram contra a polícia. Em outros casos, assim, isso é o que acontecia mais antigamente, era assaltar o banco, o carro forte, né? Explodir o carro forte, né? Então, esse grupo aí que tá cometendo esse tipo de crime, né? Se eles fossem confrontados com essa força sobrenatural, o que é que aconteceria, né? Então, eles vão bater por coincidência num sítio abandonado, num engenho abandonado, para ser mais específico, chamado São Bartolomeu. Ó, taran, Hum. essa história. A história é essa, né? É o cangaço novo, assim, né? Porque isso, na minha vivência como jornalista, eu participei da cobertura de alguns casos assim, né? E me impressionava muito, assim, é muito impressionante isso, porque justamente eu faço essa conexão com a questão demoníaca, porque é assim, você vive, imagine só a situação, você vive numa cidade pacata, né, que é a cidade do interior, que todo mundo se conhece e tal, papai, supostamente tem uma vida pacata, que hoje não tem mais, né, que assim, a realidade do interior do Brasil e do Nordeste também em particular foi muito transformada por vários fatores, inclusive o tráfico de drogas, assim. Uhum. Mas Sim. imagine, você está numa cidade pacata dessa e de repente a cidade é invadida, né? Isso é uma coisa medieval. Isso Sim. parece assim, as cidades, né, europeias atacadas pelos os soldados de Gengis Khan, uma coisa assim. É isso, Sim. pô. Faziam as pessoas de escudo humano, né? Aconteciam coisas desse tipo, assim, né? Então isso é a própria visão demoníaca, assim, é um inferno trazido para dentro da vida das pessoas
né, totalmente alheio à vontade delas, assim, ao querer delas, assim. Então, eu Inclusive, especulo um pouco sobre isso. isso que tu falou agora, só um detalhe para você que está acompanhando, eu vou deixar o link aqui abaixo para você adquirir esse livro, Geografia dos Sítios Insanos. É o mais novo livro lançado por Roberto Beltrão, que é um autor que a gente comenta muito aqui no nosso projeto, né? Acho que eu já deixei isso bem claro, assim, que o nosso projeto foi inspirado no projeto do Roberto Beltrão, o Recife Assombrado e tal. Então, a gente já conversou sobre isso, de vez ou outra eu cito isso, então quem acompanha o nosso trabalho já sabe. Ele lançou um livro agora há pouco, né? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Você corre lá, porque tem uma tiragem limitada, e você pode ficar de fora dessa. Então, você clica no link aqui abaixo, e eu vou deixar também o link no comentário fixado, tá? Deixa eu te fazer só uma colocação aqui, que tu falou sobre essa questão medieval, das cidades sendo invadidas. Coincidentemente, por exemplo, nesse dia que o diabo estaria solto, dia 24 de agosto, teve uma tragédia na França, no dia de São Bartolomeu, né? No dia da morte de São Bartolomeu, né? Exatamente. Foi na. Deixa eu consultar aqui as anotações. Na França, justamente na noite do dia 24 de agosto de 1572, um ato de violência acabou ficando conhecido como a Massacre da Noite de São Bartolomeu, que foi protestantes assassinados por católicos, né? Essa data foi muito traumática assim para o mundo ocidental, né? E Sim. coincidiu de ser nesse dia de São Bartolomeu, ou não? Ou será que não é coincidência, entendeu? Pois Porque é. ali foi assim porque estava naquela situação da reforma, né? É. E da reforma protestante. Então era muito aguerrido essa coisa, e que isso durou séculos, né? Eu acho que a reforma Dos, começa em 1516, se eu não me engano, né? pois é, E aí essas pessoas que foram vítimas aí, eu acho que eram seguidores de Calvino, né? Que era um teólogo francês. provavelmente. Foi 1572. Então, 1572 foi essa batalha, né? Eu acho que é porque a reforma protestante estava bem recente ali naquele período. Aí eu acho que a exatamente. origem da reforma protestante foi 1516, o Brasil tinha acabado de ser invadido, que a gente Descoberto, geralmente chama de. invadido. Exatamente. É, Colonizado, né? Foi, exatamente. né? Mas Então, teve muito. aí, O pessoal comenta, inclusive, que o Rio Sena mudou de cor sim, nessa. do tamanho da violência que foi, né? Tanto sangue, né? Que se espalhou na cidade, né? Pois é, ele é um cristão contra cristão, né? É, Dentro de uma cidade, uma das maiores metrópoles da época, assim, né? Paris já era uma cidade muito grande nessa época. Então, coincidência, né? Assim, quer dizer, se as pessoas enxergam muito isso, assim. Existe duas perspectivas do diabo, assim. Existe aquele que age a ação demoníaca na sua vida privada, como a gente viu aqui na questão da Senhora Natália, né? sim. E existe também aquele que é o motivador das grandes tragédias, assim, do ódio concentrado, né? Da coisa da invasão, da violência gratuita, né? Ou a Sim. violência sem sentido. Então, ele está presente nesses dois aspectos, né, da vida, né? E passa muito por essa reflexão, de dizer assim, bom, se Deus cuida de todo mundo, mas por que coisas ruins acontecem, né? Aí os teólogos, né, especularam na Idade Média essa questão tem a questão do livre-arbítrio, mas também tem a questão da influência demoníaca, né? Ele tinha uma Sim. força fazer as pessoas desviarem dos caminhos, assim, né? Tanto é que o Câmara Cascudo, né, num livro chamado Dicionário do Folclore, ele lembra o seguinte: os poderes e hábitos demoníacos no Brasil são idênticos aos europeus. Aceitava o demônio, né, aceitava contratos para dar riqueza em troca da alma do contratante. Entendeu? Essa coisa da Europa foi trazida para dentro da nossa cultura, né? Sim. É, e às vezes e mostra que muitas vezes o contratante que vende a alma tem que entregar, né, o que ele combinou, e às vezes era ludibriado pelo demônio, assim, né? Tem uma coisa muito interessante que a Câmara Cascudo fala o seguinte: transformando-se em mosca, o demônio
demônio podia fazer mal, sugando saliva ou gota de sangue humano que ficasse descoberto. Que na Bíblia fala o Senhor das Moscas, né? Tem uma Sim. correlação nisso aí, né? O hábito é cobrir a saliva ou o sangue humano com uma ligeira camada de areia, para o diabo não beber aquela saliva, vê só. Porque, na verdade, assim, o que eles estavam tentando era evitar a contaminação, né? Pela mosca, né? Ele não contaminar a ferida, né? Aí esse demônio da mosca é o Beuzebu, é o senhor da mosca, né? Coberto de moscas que pousava no sangue dos sacrifícios atirados pelos ídolos dos filisteus. Veja que isso é que é interessante, né? Uma coisa do mundo antigo se preserva na cultura popular do Brasil. Sim, sim. Incrível, né? É incrível isso, né? Essas coisas, como nós às vezes a gente não percebe isso, assim, essas conexões, né? Essas origens, né? Mas a origem é muito, se você for começa a cavucar e descobre as conexões, né? Por que Sim, aquilo aqui esse pensamento, né? Isso é sim, sim. interessante. Tu acha que essa questão, por exemplo, de São Bartolomeu está ligado a alguma percepção de forma inconsciente, por exemplo, de culpa, uma culpa cristã? Certamente, assim, certamente. Eu acho que assim, é aquela coisa assim, o fato de eles dizerem assim que naquele dia o diabo está solto, né? Talvez eu estou especulando, mas assim, talvez seja porque naquele dia as pessoas se permitissem a fazer coisas erradas, a pecar, Sim, porque sim, eles entendiam assim, olha, é, esse dia o diabo está solto, então não sou eu. sim, Como ele está solto, ele está me influenciando, entendeu? Porque entendi. é uma coisa da válvula de escape, né, da sociedade, né? Talvez seja isso. Porque você vive sob coerção, né? O ser humano, a religião, a ética religiosa trazia muito isso, assim, a coisa da coerção, né? É, Então, você não pode fazer certo, cometer. Tanto é que, assim, hoje a gente tem uma consciência humana dos deveres humanos que parte de uma questão que não é religiosa, porque isso é a coisa da modernidade, né? Então é o direito das pessoas a ter vida e tal. Mas nas primeiras sociedades e durante o cristianismo medieval principalmente, dizia assim, não, você não vai fazer, você não vai matar, não matarás, porque Deus não quer, porque Deus não gosta disso. Você não vai cometer adultério, porque Deus não gosta disso. Se você os 7 pecados capitais, né? Você não pode se desviar, não pode ter a luxúria, não pode ter a gula, você não pode ter a preguiça, né? E com certeza naquele momento ali, naquele dia, ele se permitia alguma coisa, porque a pressão era grande. A sim, pressão era grande por fazer, porque você vive, né? Claro que tinha uma grande hipocrisia, com certeza, né? Que se fazia tudo, os seus pecados eram cometidos, obviamente. Mas as pessoas, nesse dia, pelo menos, talvez, isso eu estou especulando, não sei se é assim, mas talvez usasse aquele dia para dizer, não, esse dia está liberado, vamos, né? Não fui é. eu. O diabo tá solto, tá fazendo eu fazer besteira, né? Tem a ver com isso, né? O engraçado é que é possível a gente observar, por exemplo, explicações teocêntricas que são muito comuns na Idade Média. Essas explicações teocêntricas ainda hoje em determinadas regiões e em determinados vieses interpretativos sobre o cristianismo. Por exemplo, é comum você encontrar em igrejas pentecostais e principalmente neopentecostais muitas Sim, explicações teocêntricas, né, sobre o que está acontecendo com você, porque, enfim, Deus permitiu, é um castigo e tal, toda aquela questão, né? sim. E isso é uma coisa que se preserva já desde a Idade Média, né? Essa percepção ficou enraizada, assim, às vezes a gente reflete sobre a modernidade, mas essa modernidade ela também precisaria ser questionada, né? Até que ponto a Sim. gente consegue realmente se livrar de algumas crenças e pensar na ética, na moral, a partir de uma perspectiva que não seja necessariamente coercitiva, né? Sim, exatamente. Essa é uma questão muito.
essa é a transição que não foi feita ainda, né? Assim, dessa moral vinda de uma questão religiosa para uma questão totalmente antropocêntrica, né? Assim, não foi totalmente transitado, apesar de nós termos ultrapassado a Sim. modernidade, já temos a contemporaneidade que já é uma contestação do pensamento moderno, e isso ainda é muito forte. Mas isso é por quê? É porque tem a ver, pelo menos o que eu observo, assim, que o sentimento religioso nas pessoas é muito forte, assim, né? É uma coisa que assim está muito entranhado na cultura, né? É culturalmente muito forte, assim, né? É. Existe um sentimento religioso muito forte. Então, e ele permite vários vieses, assim, coisas que, né, que se pode pensar a partir dessas bases, né? Base da cultura, da religião, da coerção e tal. Então é difícil escapar disso, eu acho. Assim, não sei se o ser humano. Filósofos já especularam muito sobre isso. Não, né? O materialismo marxista, né? Nietzsche chegou a dizer, olha, Deus está morto, né? Mas não sei se é isso não, assim, na cabeça das pessoas ainda existe muito isso, né? Existe O muito essa força. existencialismo. Eu acho que isso é normal do ser humano, assim. O ser humano sempre tem isso, essa questão. Porque o que eu acho que é importante é, assim, ver a religião, o que é mais concreto, assim, é ver a religião como uma questão pessoal, assim, é uma decisão pessoal, né? Sim. São decisões pessoais. Atualmente, o ser humano, as sociedades ocidentais, pelo menos, caminham muito por esse sentido, mas está muito entranhado na cultura, né? A religião, assim, está muito entranhado. E, assim, no caso do cristianismo especificamente, tem um aspecto, assim, que ele se molda, né? Ele se molda às suas culturas, às culturas locais, né? Seja ele, assim, de um viés evangélico, pentecostal, católico mais tradicional, mas existe, por exemplo, um catolicismo típico do Brasil, assim, existe um catolicismo brasileiro, né? Com suas crenças, suas coisas. Eu já mencionei aqui em outro vídeo, é uma história muito impressionante, essa é a história do Padre Cícero, né? Uhum. A força que esse líder religioso teve naquela época, assim, no Ceará, no final do século XX, se não século XIX, século XX, a força que ele teve, né? E a história assim, que tudo partia assim. Ele era um sujeito, um religioso, assim, um sacerdote muito fervoroso, né? E ele teria sido possibilitado um milagre, né? Que foi assim, na boca de uma beata, a, uma, a, a hóstia virava sangue várias vezes. E aí a igreja, naquela época, uma igreja mais esclarecida, entrou em conflito com ele, porque aquilo é uma coisa, eles interpretavam que era uma coisa mais atrasada, né? E ele foi excomungado, foi proibido quer dizer, e apesar disso, ele teve uma força tremenda, assim, né? Se tornou um santo sem ser santo. Agora que a Igreja Católica está fazendo dele um santo, assim, com essa beatificação e tal, mas precisou, sabe? Quer dizer, era um catolicismo diferente, assim, porque diz que tudo começa porque ele sonhou com Jesus. Jesus chegou para ele e disse: olha, você tem uma missão. O Padre Cícero, né? Um exemplo. Então, é muito forte isso, né? E você percebe isso muito, por exemplo, no folheto de cordel, que sempre tem essa figura do Padre Cícero muito constante, né? Com o Uhum. Lampião. E outra presença que aparece muito é o demônio. O demônio sempre está presente no folheto de cordel, né? Tem um embate do Padre Cícero com o demônio, do Lampião com o demônio, né? Sim. E a mulher que enganou o demônio, tem isso, bem recorrente essa ideia, né? Então é muito É. forte assim, essa coisa, né? Então, num catolicismo mais contemporâneo, né? Não se fala mais nisso, assim, mas na cultura
no imaginário popular nordestino, brasileiro, isso aqui ficou muito marcado, né? Essa figura, né? Sim, sim, sim. Perfeito, perfeito. Muito boa a nossa conversa, muito boa as suas reflexões, por exemplo, né? Deixando claro mais uma vez que eu vou deixar o link aqui abaixo. Mais novo livro do Roberto Beltrão, Geografia dos Sítios Insanos, né? E tem contos fantásticos nesse livro. E eu espero que você corra para adquirir o seu exemplar, para depois não ficar mandando mensagem dizendo: olha, não consegui o meu, então, a gente já está avisando aqui, né? Porque já está sendo vendido, o livro já está sendo vendido, né? Então corre Sim, para sim. poder garantir o teu. Os links É, estão aqui abaixo, né? Os links de compra. E a gente vai deixar também nos comentários fixados, tá? Caso você queira refletir sobre. Dá uma olhada nos vídeos aí também, que é as nossas conversas com o Roberto Beltrão, só para você ter uma ideia da quantidade de temas que são interessantíssimos e que estão presentes nessa mais nova obra do Roberto Beltrão, né? sim. Eu lembro Roberto, assim sim, que esse livro, assim, ele não é esse que a gente está conversando aqui são estudos, assim, pesquisas que eu fiz para fundamentar o livro, mas o livro é de ficção, entendeu? São contos de ficção, assim, não são sim, tratados, porque eu não me sinto assim, digamos, capacitado para refletir profundamente sobre esses temas, né? Na verdade, eu pesquiso nas fontes, né? Procuro entender certas coisas e ver os especialistas, as pessoas que se aprofundaram, historiadores, folcloristas, filósofos, antropólogos e tal, fico lá. E o povo, né? Principalmente ouvir o próprio povo. O que é que o povo tem a dizer? Porque isso é que é a grande experiência, né? E fazer é, disso ficção, entendeu? Fazer disso uma história, né? Contar uma história. Criar uma história a partir dessas referências, né? Eu acho que o meu trabalho atualmente é bem voltado para isso, assim, mas eu acho que as pessoas vão curtir, assim, porque, né, que não sou muito assustado, porque tem muita história ali que faz medo mesmo. Eu acho que faz, né? Eu tenho fé que sim, vale a sim, pena quem gosta, né, que vai curtir isso aí, porque realmente é para fazer medo e intrigar. A pessoa vai ficar intrigada, assim, e aí, né? O que aconteceu? Eu não sei. Eu escrevi as histórias e não sei. Tem vezes que o cara vai me perguntar assim, mas aconteceu o quê? Eu digo, não sei. Leia aí, você tira a sua conclusão, né? Mas é, a beleza da ficção é isso, né? Da literatura é isso, né? Poder é. especular. Eu lembro de uma entrevista que eu vi recentemente com Kleber Mendonça Filho, onde ele dizia: tem tanta coisa explicada já no mundo, né? É Pois é. bom você tirar suas próprias conclusões e você encontrar coisas também não explicadas para dar margem aí para você tomar a decisão, né? De qual seria a Exatamente. sua explicação acerca disso. Essa é a grande jogada da literatura, né? O jogo literário é esse, assim, você não a literatura não é para ser, na minha visão, eu acho que muitos concordam comigo, não é para ser didática, ela é para ser provocar sensações e Sim, levar as pessoas às suas próprias reflexões, às suas próprias, né, tirar suas próprias conclusões, se envolver com aquela história, sim, né? A literatura não existe por si só, ela está ali para mexer com você, não vai dizer nada a você, não vai trazer nenhuma verdade, vai trazer uma sensação que faz você pensar, sim, aí, né? Esse é que eu acho que isso é que é empolgante, né, na literatura, né? E no cinema também toda a arte ficcional, né? É bonito demais isso. pois é. Então, esta é mais uma obra que vai fazer você pensar, né? Vai fazer você sentir medo, vai fazer você refletir, você pensar, você raciocinar, você desenvolver, por exemplo, a sua criatividade, você ficar um tempo pensando sobre. Inclusive, até em alguns momentos, ter que voltar, talvez, aí na história para poder pegar alguns detalhes que passou, talvez, desapercebido, né? O link vai estar aqui Sim, abaixo, né? E as histórias podem ter conexões umas com as outras. é o que eu digo, é assim, existem conexões muito sutis. Vamos dizer que todas essas histórias que estão lá, elas se passam no mesmo universo, né? Eu não gosto dessa expressão agora, é o mesmo universo, pronto. Elas se passam no mesmo universo. Isso aí, existe uma prova, existem indícios muito disfarçados, meio easter eggs mesmo, disfarçados, que provam isso, entendeu? E tem Sim, coisas que são suposições, assim.
Aí é um desafio que eu vou fazer para o leitor, assim, quem lê o livro e achar isso e mandar para mim, assim, ó, porque aí você pode depois botar aí no o meu Instagram, né? Sim, sim. Nos links. Quem achar assim, a conexão de alguma coisa, acessa a conexão, não são tão explícitas assim. Quem achar, eu disser, é isso mesmo, você tem razão. Aí eu vou mandar outro livro de presente para a pessoa. É promessa minha aqui. Olha Quando aí. mandar o endereço, eu digo, ok, achou, matou a charada, tô mandando o livro para você. Né? Desafio está lançado para você. Então corre e adquire logo o teu exemplar, porque ainda tem mais essa função, né? Uma função do detetive. Você vai ler com bastante atenção e você vai fazer um trabalho de investigação aí para tentar acertar quais são as ligações entre essas histórias. Ideia maravilhosa. Roberto, muito obrigado pela nossa conversa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E espero que você possa voltar mais vezes. As portas estão abertas aí. Sempre que você quiser bater um papo com a gente, né? A gente tem o maior prazer em te receber. Eu que agradeço. Eu agradeço a você e toda a sua audiência aí, que eu sei que o seu canal é massa. Recomendo sempre o pessoal, recomendo muito, né? Quem curte esse tipo de assunto, essas histórias assombradas. Recomendo demais, porque eu acho que é um canal que está indo muito bem, assim, e representa muito bem o imaginário pernambucano. Fiquem de olho aí. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo elogio. Para a gente é uma honra, né? Ouvir isso de você, que é alguém que a gente realmente assim admira muito e foi uma das grandes inspirações para que esse projeto ele desse certo, né? Então, um forte abraço para você e eu espero que você tenha bons pesadelos.